Bom dia. Hoje nós já estamos na lição 7 da nossa revista Cartas de Paulo, Efésios, Filipenses e Filemão. A nossa lição se intitula A Nova Roupa. Nessa lição nós vamos dar seguimento ao capítulo 4 de Efésios, né? Então, nós vimos na lição anterior que a unidade cristã ela é o sinal do andar digno dessa vocação. Hoje nós vamos ver outro sinal, que é a santidade. Para estabelecer a base doutrinária da santidade cristã, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre o que fomos e o que somos, passado e presente. A velha vida e a nova vida. É isso na realidade que ele quer colocar aqui, né? E na próxima lição, nós vamos falar especificamente sobre os aspectos práticos da santidade. Então, abra suas Bíblias, deixem em Efésios 4, de 17 a 24. Em Efésios 4, 17 a 19, nós vamos estudar o que éramos antes, ou seja, a vida pagã. Quando a gente lê assim, em nome do Senhor, ele se refere à autoridade de Jesus Cristo. Quando a gente lê mente vazia, né, é referido à leitura de na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque eram pensamentos fúteis e suas vidas eram organizadas em função da inutilidade de coisas vãs. Mas quando lemos assim, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, seria o quê? Uma vida alienada de Deus. Longe de Deus, os homens, eles não conhecem limites, né? E a ignorância vai dominá-los. Já no versículo de Efésios 4,18, a gente lê que obscurecidos de entendimento, e nós vamos estar aí referindo à dureza de coração. Por quê? Porque a desobediência endurece o coração do homem, não é isso? Porque a pessoa que ouve a palavra, mas não a assimila, ouve a palavra e não a pratica, né? Ele vai ficando cego em relação a tudo que ele possa aprender na palavra de Deus. Cego no entendimento. E com isso, limites, né? E a ignorância vai dominá-los. Já no versículo de Efésios 4,18, a gente lê que obscurecidos de entendimento, e nós vamos estar aí referindo à dureza de coração. Por quê? Porque a desobediência endurece o coração do homem, não é isso? Porque a pessoa que ouve a palavra, mas não a assimila, ouve a palavra e não a pratica, né? Ele vai ficando cego em relação a tudo que ele possa aprender na palavra de Deus. Cego no entendimento. E com isso, o engano vai se dar sobre o engano. Agora, quando a gente lê no versículo 19, refere-se ao corpo entregue a toda sorte de impureza. Porque, se nós observarmos todas as recitações anteriores, elas estão descrevendo o que vai levar o homem ao caminho mau. Pois quando cria-se uma casca, ou seja, quando tem uma dureza de coração, a pessoa ela se torna insensível, ela se entrega a toda sorte de impureza e ela perde o autocontrole. Tudo fica banalizado, as pessoas perdem a capacidade de sofrer pelos desmandos e de sentir pela miséria de seu sentido físico e espiritual. Nós estamos vivendo num mundo assim, num mundo em que o sofrimento, a gente passa olha o sofrimento de tantas pessoas e às vezes isso não toca realmente, né, o interior de cada um. E isso faz com que nada seja motivação para mudança de rumo, para transformação. Agora, já chegando no versículo 20, de Efésios 4, 20, indo até o 24,
nós vamos ver que esses versículos já nos levam para um outro lado, né? Seria a vida de hoje, o que somos. Agora, no versículo 20, está escrito assim, que foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então, vamos ter atenção para 3 expressões que Paulo coloca que fazem parte do processo de conversão, que seriam aprender a Cristo, ouvir a Cristo e ser instruído em Cristo. Aprendemos, pois, o próprio Cristo, ele é a substância do ensino cristão. Nós não podemos evangelizar sem a pessoa de Cristo. Importa que conheçamos seus milagres, toda a sua trajetória, que precisa ser imitada por nós. Quando nós lemos, vocês leiam, né, Colossenses 1:27, nós vamos entender que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo, ele é o mestre. Ele foi ouvido na igreja de Éfeso por meio da voz dos apóstolos. Isso a gente lê em Efésios 4:21. O tendes ouvido. Jesus, além de ter nos instruído, pois foi com quem com sua vida ele testemunhou, ele é ao mesmo tempo o objeto, é o ambiente do aprendizado, ele é o assunto. É nele, não em homens, que nós temos que confiar, sempre buscando imitá-lo e vivenciando seus ensinamentos. Vamos ler a citação de João 1,14, que vai traduzir a própria encarnação da verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Nós vamos agora estudar esses versículos finais do capítulo 4 de Efésios, de 22 a 24. Nesses versículos, Paulo explica, né, o que significa aprender a Cristo. O que acontece? Nós vamos compreender a vida que Jesus nos deu e os novos padrões que dela resultam. Por quê? Se nós tivermos uma nova roupagem, a roupa nova, que é o tema da lição, né, de hoje, seria tirar o quê? A velha humanidade, com tudo que nos fez pecar, que nos fez viver nas trevas, e vestir uma nova roupa, né? Uma nova humanidade criada à imagem de Deus. Essa mudança radical seria o quê? A conversão. O termo já diz, né? Haveria a necessidade de se converter. Sabemos que o velho homem é aquele que deseja o que Deus... E ele tem toda a inclinação, né? Segundo a carne. Tudo que ele faz é segundo a carne, não segundo o Espírito de Deus. Isso significa o quê? Que nós precisamos nos despir da velha natureza que era corrupta, né? E mudar toda a nossa vida, né? Viver de uma forma diferente. No Efésios 4, no versículo de Efésios 4:24, né? No 24, nós vamos ler o seguinte: que surgirá um novo homem, né, citado, e esse homem será renovado no espírito, o vosso entendimento. O que é isso? Quando a gente renova o nosso entendimento, renova esse homem interior, um homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Assim nós vamos finalizar a nossa lição com a percepção que nós devemos deixar velhos padrões de comportamento. Nós sabemos que isso não é fácil, né? Muitas vezes, muita luta interna, né? Muita luta em nosso interior. Mas Deus vai nos ajudar o quê? A ter essa nova vida, né? Ele vai nos ensinar a adotar novos comportamentos, novos pensamentos. A palavra de Deus vai nos ensinar como fazer isso, porque nós vamos meditar na palavra dele e ele vai nos revelar como nós estamos precisando nos curar, nos tratar interiormente naqueles vamos dizer assim, em alguns itens na nossa vida que precisam ser revistos, né? Nós precisamos fazer uma revisão disso, né? E com isso nós vamos
estabelecer um novo estilo ético de viver, que vai acontecer num processo progressivo. Não é assim, de repente, né? Não é de uma forma, assim, instantânea. Haverá todo um processo, né, progressivo em nossas vidas que nós vamos alcançar. Agora, vamos ler 1 Pedro 16 e 17? Quando nós lemos 1 Pedro 2,16, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, que é o versículo 17. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Então, procuremos, né, viver essa nova roupa, né, mudar. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos santificando. E na próxima lição, nós vamos poder entender que aspectos são esses da santidade, né? Que nós vamos, então, terminar fazendo uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que tu tem feito na nossa vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, a deixar o velho homem e prosseguir em frente, Senhor, mudando a nossa vida, entendendo o que na realidade tu quer para nós, Senhor. Esteja conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.